Olá, hoje aqui nós vamos comparar dois clássicos de peso. O casadinho de goiaba, que é um doce tipicamente brasileiro, não tem quem não goste. E o shortbread, um ícone da cultura escocesa. E vocês vão ver que as duas versões são bem fáceis de fazer. Mas por que eu estou comparando esses dois doces? Simples, porque eles têm três ingredientes em comum: farinha, açúcar e manteiga. No caso do shortbread escocês ainda vai um pouquinho de sal. E já o casadinho brasileiro, que é um pouquinho mais complexo, ainda vai amido de milho, um pouquinho de extrato de baunilha e, claro, goiabada. E claro que como um brasileiro morando na Escócia, eu tenho essa oportunidade de comparar sabores e receitas. E nesse vídeo hoje eu vou compartilhar com vocês essa experiência, explorando as raízes e características desses dois doces deliciosos. Embora eu seja do time do salgado, eu não nego nem um shortbread nem um casadinho. Eu acho que a única diferença na cultura popular que tem esses dois doces é que o casadinho no Brasil geralmente eu encontro em feirinhas, ou em confeitarias, padarias, e já o shortbread vai encontrar em todos os supermercados. É realmente o doce mais popular da Escócia. Bem arraizado na cultura daqui. Qualquer evento que eu tenho na universidade, por exemplo, sempre vai ter um shortbread presente. Então o que eu vou fazer aqui hoje é mostrar como se faz cada receita dessas e no final comparar e dar minha opinião qual que é a versão melhor. Então, bora lá se entupir de farinha, açúcar e manteiga. Então nessa primeira parte do vídeo eu vou começar pela versão brasileira, o casadinho de goiaba, porque ele é mais rápido de cozinhar, mas ele tem que estar frio para poder fazer o recheio. E como eu vou fazer as duas versões hoje, vou fazer porções menores. Então eu vou falar aqui as quantidades, mas daí tu só multiplica por 2, 3, 4 se quiser. Para fazer ambas versões é melhor a manteiga estar em temperatura ambiente, mais macia, porque ele vai ter que misturar ela com a farinha. Então aqui normalmente eu usaria 80 gramas de manteiga, mas como eu vou fazer a versão menor, eu vou usar 54 gramas. Então com a balancinha aqui vamos medindo. Aqui eu estou usando manteiga sem sal. Até uma dica aqui, tu pode já meio que esmigalhar um pouco a manteiga para já deixar ela bem pastosa. Amido de milho normalmente eu usaria 75 gramas, mas eu vou fazer só com 50 gramas. Lembrando mais vezes, como eu estou fazendo duas versões, não quero estar com um monte de shortbread casadinho em casa. Se fosse fazer a porção grande seria 60 gramas, mas como eu estou fazendo a versão pequena, 40 gramas de farinha normal. Ou seja, que vai um pouco mais de maisena do que farinha. Açúcar normalmente seria 45 gramas, mas vou usar 30 gramas. E para deixar tudo mais gostoso, vou usar um pouquinho de extrato de baunilha nessa massa. Aqui vai no olho mesmo. Seria como se fosse uma colherzinha de café, assim. E aqui o que tu vai fazer é mexer até isso aqui virar como se fosse uma farofa. Todo meio empelotado, bem incorporado. Pode usar um processador para essa parte também, mas como eu estou fazendo bem pouquinho, vai na mão mesmo. Essa receita é incrivelmente fácil. E isso que a versão brasileira é um pouquinho mais complexa. Olha, ele vai misturando bem até ela começar a ficar uma massa assim, ó. É bem gostoso mexer. Se quiser fazer uma versão vegana é só usar margarina no lugar de manteiga. Ó, e é bem essa consistência que tu quer, ó. Bem macia, bem parecido com a massa de modelar. Ou então aqui, ó, a gente pega isso, faz como se fosse, divide em duas partes aqui, e tu vai esticar ele como se fosse uma cobrinha. Daí tu tenta fazer mais ou menos na mesma espessura, né? E agora tu pega uma faca e vai cortando ele assim, ó, como se fosse 1 centímetro, porque o casadinho ele é pequenininho, né? Por isso que ele assa bem rápido. Agora aqui faz umas bolinhas e vai colocando na forma, com papel manteiga, dá um espaço entre elas, né? Que elas vão ainda dar uma crescidinha. E a origem do casadinho de goiaba vem da época colonial, em que usaram um ingrediente tropical, né, que é a goiaba, junto com essa massa de manteiga e açúcar que vinha da Europa. Essa receita aqui, na sua versão completa, dá mais ou menos umas 80 e poucas bolinhas. Ó, só aqui deu 46 bolinhas. Ou seja, e 2 bolinhas faz um doce, então já deu 23 docinhos, só aquela quantidade pequena. Na teoria não precisa achatá-los, porque como eles são feitos de manteiga, eles vão dar aquela baixada no forno, mas eu vou dar uma baixadinha de leve aqui, ó. Então agora eu vou deixar 15 minutos refrigerando, para ele dar uma firmada, que vai ser exatamente o mesmo tempo que eu vou deixar o forno pré-aquecendo a 200 graus. O que já dá para fazer para adiantar enquanto isso é a pasta de goiabada. Nossa, fazia muito tempo que eu não via goiabada. Eu tive que ir numa lojinha portuguesa aqui nos arredores de Edimburgo para achar uma goiabada. A goiabada normalmente eu usaria 120 gramas, mas como eu estou fazendo essa versão menor, vou usar 80 gramas. Em Portugal também é bem fácil achar goiabada, né? Mas se alguém estiver vendo esse vídeo em algum lugar em que não tenha nenhum mercado brasileiro ou português,
Tu pode até trocar para um outro tipo de marmelada, por exemplo, desde que ele seja pastoso e não aguado. Então tem várias maneiras que pode fazer isso ficar mais macio, né? Porque agora essa goiabada vai ter que ficar mais cremosa, mais mole, para poder então rechear os docinhos depois. Então tem gente que gosta de botar uma panela com um pouquinho de água e ficar mexendo. Ou então tu pode pegar um garfo, ficar esmigalhando, vamos esmigalhar bem. Daí depois tu põe ali uns 30 segundos no micro-ondas. Ó, só joguei um pouquinho de água por cima e deixei 30 segundos no micro-ondas, ó. Já tá bem pastoso, ó. Bom, já se passaram aqui uns 12 minutos, então já tá bem geladinho. Então agora eu vou botar no forno a 200 graus por apenas 10 a 12 minutos no máximo. Então o segredo de ver quando o casadinho tá bom é quando tu levanta ele e se ele tiver dourado um pouco por baixo, já tá pronto, porque ele tem que ficar meio branquinho mesmo. Assim ele vai ficar mais macio. Então é bem importante controlar o tempo nesse caso. Ó, e essa cor aqui clarinha que é o momento certo de tirar do forno, porque ele tem que estar bem claro e bem macio. Mas eu acabei me descuidando e ele acabou assando um pouco mais do que eu queria. E assim ficaram a base do nosso casadinho. Na verdade meu forno aqui ele é muito forte, então ele ficou um pouco mais escurinho do que eu queria. Mas ele tá bem mole. Então na verdade tu vê aqui o fundo, ó, o fundo ele tem que estar mais escuro, mas o esquema ele tá um pouquinho molinho. Porque já que esse aqui é um biscoito amanteigado, na hora que ele esfriar, a manteiga vai endurecer. Então por isso que se tu tirar do forno e ele tiver meio molinho ainda, é assim mesmo que tem que estar. Olha, aqui nessa cozinha de verdade eu vou mostrar qual é o problema desse forno. Aqui ó, eu aluguei a casa e veio totalmente apagado. Então eu não tenho nenhuma noção da temperatura. Eu achei na internet o modelo desse fogão, dizendo como era o desenho aqui dele, né, o design. Então eu colei isso aqui do lado, mas a temperatura aqui eu faço só olhando esse modelo aqui, então na verdade não é tão acurado assim. Por isso que eu tô meio que me perdendo ainda nesse fogão, até eu conseguir acertar o jeito dele. Ele tá muito mais forte do que ele tá marcando aqui. Por isso que o casadinho ficou um pouquinho mais bronzeado do que eu queria, mas eu provei, tá gostoso demais. Então é isso aí, só compartilhando problemas da cozinha. Então chegou a hora de montar os casadinhos, eles já estão bem frios. Aqui eu botei 30 segundos no micro-ondas, já voltou a ficar mole de novo. Então está pronto para fazer o recheio dos nossos casadinhos. E como é tão pouquinho assim, eu não vou usar minha pistola de confeiteiro, e sim vou improvisar um saquinho. Aqui eu vou pegar um saco de ziplock normal e botar dentro dele. E é tão fácil fazer essa pasta de goiabada que se precisar fazer mais é só esmigalhar rapidinho, botar 30 segundos no micro-ondas, tá pronto. Então se não tá muito certa a quantidade, pode ir fazendo aos poucos. Vamos pegar tudo. Hoje está sendo meu dia de açúcar aqui. Já comi goiabada enquanto fazia essa receita, já comi os biscoitinhos de manteiga. E assim já tá aqui o nosso saquinho confeiteiro. Daí só corta a pontinha aqui, ó, bem fininha. E assim a gente já tem um saco de confeiteiro para fazer esse recheio. Aqui está o nosso casadinho. Então, na verdade, tu pega um deles, põe aqui um pouquinho dentro, ó. Junta os dois aqui. E já está pronto. Na verdade, eu acho que essa quantidade aqui que eu estou usando vai ser bem a certa mesmo. Essa pasta aqui está um pouquinho quente, então ela está bem maleável. Mas depois, quando ela esfriar, ela vai ficar dura. Daí que é o legal. Então a gente vai agora esperar esse recheio esfriar, que vai ser bem rápido, para então fazer a etapa final do casadinho. Claro que daria para usar uma colherzinha para isso também, né? Só que eu acho que a colherzinha ia ser mais chatinho de fazer. Outra opção também de recheio é doce de leite. Eu vi bastante gente no Brasil fazendo doce de leite, mas a tradicional é de goiaba, né? Porque junta o tropicalismo brasileiro através da fruta da goiaba, que é uma tropical, que é bem difícil achar aqui na Europa, junto com a confeitaria europeia, né, que faz esse tipo de biscoito amanteigado. Então é a união de dois mundos em que todo mundo sai ganhando. Porque é bom demais. Né? Deu bem certinho aqui a quantidade de goiabada, na verdade. Confia nessa receita que vai dar certo. E para finalizar os casadinhos, põe o açúcar aqui no potinho, dá uma enrolada nele aqui, ó. E passa um pouco de açúcar em volta dele. Agora já tá bem durinho a goiabada. Eu deixei ele uns 15 minutinhos na geladeira. Aqui pode usar qualquer tipo de açúcar, né? Pode até usar açúcar de confeiteiro. Mas aqui eu tô usando açúcar normal mesmo. Eu acho que ele ficar mais granulado assim, ele vai ficar mais bonito.
E olha só como é que ficou. E agora vamos para a versão escocesa. A versão escocesa ela é mais simples e até ela tem um jeito bem mais fácil de guardar na memória. É 1, 2, 3. Uma medida de açúcar para 2 de manteiga para 3 de farinha. Aqui no caso poderia fazer 600 gramas de farinha para 400 de manteiga e 200 de açúcar. Mas como eu estou fazendo essa versão super reduzida, eu vou usar 150 gramas de farinha para 100 de manteiga e 50 de açúcar e mais a pitadinha de sal. Então, semelhante ao que a gente fez outra vez, eu vou pegar a manteiga e dar uma batida nela aqui para ela ficar bem pastosa. 2 medidas de manteiga, no caso 100 gramas. Então vou usar 3 medidas de farinha, que vai ser 150 gramas. Vai ser bom passar na peneira para evitar estar empelotado. E uma medida de açúcar, no nosso caso 50 gramas. E não menos importante, sal. Aqui vai dar uma temperadinha de sal, assim, porque o sal vai realçar um pouco o doce, né? Tanto que até um dos doces bem conhecidos é caramelo com sal. E agora a gente vai fazer parecido com o outro. Vai ficar misturando até criar aquela farofinha. De novo aqui tu poderia fazer, né, num processador, mas como é pouca coisa, vai fazendo aqui na mão mesmo. E o shortbread, na verdade, ele é bem antigo. Ele remete desde o século XVI. E como eu falei no início do vídeo, é o doce mais popular. Ele também tem uma versão que eu acho bem legal, que eles chamam de shortbread milionário, millionaire shortbread. Que é na verdade um shortbread com uma camada de caramelo e mais uma camada de chocolate em cima. É bem bom. De repente eu faço isso aqui outro dia. Se vocês quiserem que eu faça essa versão um pouquinho mais elaborada, só deixar aí nos comentários. É bem gostoso mesmo. Então aqui a gente vai misturando, fazendo a mesma coisa que o outro. Até ele ficar aquela massinha. E se por acaso tu fizer tanto casadinho quanto shortbread e ver que ele tá meio enfarinhado, daí tu põe um pouquinho mais de manteiga. Se ele tiver muito mole, tu põe um pouquinho mais de farinha. Então assim tu vai corrigindo, né? Mas essa proporção aqui tá bem boa. E olha só quem apareceu para verificar o que eu tô fazendo aqui, Miaco. Não põe a boca aí, Miaco. Não é carninho pro gato. Então, num processo parecido, agora aqui tá a nossa massa do shortbread. Ela é bem semelhante à massa do casadinho, só que as proporções são diferentes, né? Ela tá um pouquinho mais macia, mas tá bem gostosa. Então agora a gente vai esticá-la. Até eu já vou esticar aqui no papel manteiga que eu vou botar na forma. Então o shortbread ele tem que ficar um pouquinho mais grosso do que o casadinho, né? O casadinho era só aquelas bolinhas pequenas, que as bolinhas vão fazer, 2 bolinhas vai ser um sanduichinho, né? E aqui é diferente. Aqui a massa é que vai ser pura. Na verdade, esse rolo aqui não é para tu deixar esticar ela, mas sim só para deixar ela uniforme em cima. Então aqui eu estou tentando fazer o mais retangular possível, que é os formatos, né, do shortbread, como mostrei naquele vídeo do supermercado. Mas aqui no Reino Unido eles vendem as forminhas, né? Só que eu não ia comprar a forminha só para fazer esse vídeo. Então aqui, ó, a gente vai cortando ele, eles chamam aqui de dedo, né, fingers. Então aqui vai fazendo aqui, ó. Vai cortando ele em retângulozinhos. Então esse aqui é o formato do shortbread. Mas claro, quando tu tens aquela forminha mesmo, ele vai ficar mais retinho, né? Aqui eu tô fazendo a versão caseira. E depois de fazer esses retângulos, daí tu tens aqui furá-los. Então agora a gente já até põe na forma. Por isso que eu já estiquei ela aqui no papel manteiga. Então, ó, assim que fica o formato do shortbread. Furadinho, retangular, um pouco mais grossinho. Então aqui o shortbread, na verdade, vai ficar a 140, 150 graus por 40 minutos. Então ele leva mais tempo para assar. Então, bora botar no forno, daí eu mostro como é que ficou. E aqui tá o nosso shortbread escocês. Claro que para eles ficarem bem retinhos, eles têm que ficar dentro de uma forma, né? Porque a massa de manteiga, ela achata no forno. Foi a mesma coisa que aconteceu com os casadinhos. Mas agora eu vou cortar ele retinho. Então agora tem que esperar ele esfriar, né? Pra ele ficar durinho. A mesma coisa com o casadinho. Tudo que é de manteiga fica mais mole, né? Quando ele tá quente. E assim ficaram os shortbreads. Eu deixei um pouco na geladeira para dar uma esfriada. E agora para finalizar, parecido com um casadinho, tu também passa um pouco de açúcar nele. E
E assim ficou a versão final do shortbread. Então chegou a hora de provar e dar minha opinião. Qual das duas versões é melhor? Mas antes, se é a tua primeira vez aqui no canal, eu sou o Joatan, esse aqui é o canal Variedade, que sempre busca trazer cultura e conhecimento em diversos formatos, incluindo de deliciosos amanteigados. Então, se você sempre gosta de aprender alguma coisa nova, considere se inscrever aqui no canal. Então vou começar pelo doce da casa, o casadinho brasileiro. Essa goiaba aqui mesmo dá aquela quebrada na manteiga, bem gostoso, né? Agora vamos ver aqui o shortbread, que tem que ser... Olha, tá bem difícil a escolha. Me ajuda a escolher, Miaco. Escocês ou brasileiro? Hein? Qual dos dois vai virar a cabeça agora? Foi pro escocês. Afinal, ele é um gato inglês. Quando eu tava fazendo esse vídeo, eu achei que eu já ia escolher direto o casadinho brasileiro, por conta dele ser um pouco mais complexo, mas eu não tô conseguindo decidir. Até deixa eu comer mais um. Vamos comer mais um. Olha, pra mim, por mim eu declarava um empate, mas pra escolher então, vamos escolher o casadinho brasileiro. Eu acho que aqui a goiabada foi o que foi o fiel da balança aqui. Mas eu diria assim, o casadinho é mais legal. Ele ganha por pouco, porque a goiabada dá aquela coisa de fruta, né? Tem esse gosto tropical Brasil, mas o fato do shortbread ter esse toque de sal e ter menos ingredientes, né? Que nele não vai amido de milho, por exemplo, ele se torna um clássico simples de fazer. Então eu diria assim que para tu fazer em casa, a longo termo, eu acho que o shortbread é mais legal, porque ele é mais fácil de fazer, menos firula e combina perfeitamente com uma xícara de café ou uma xícara de chá, já que eu tô no Reino Unido. Então eu diria assim que se eu tivesse que escolher uma dessas receitas para eu ter que ficar replicando, eu iria no shortbread porque ele é mais fácil de fazer e, cara, muito gostoso mesmo. Mas claro, se a pegada for fazer mais uma apresentação que vai impressionar mais outras visitas, daí o casadinho de goiaba eu acho que já fecha perfeitamente com essa função. Bom, agora eu vou ter a minha quantidade de açúcar e manteiga por um bom tempo. Espero que tenham gostado de mais essa comparação entre o Reino Unido e o Brasil e nos vemos no próximo vídeo. Faça a versão escocesa, não vão se arrepender.